Quem é importante, um nome fundamental nesses últimos anos, nos últimos 5 anos acabou de completar, é o Gabigol. E a situação dele, depois de todo esse assédio com essa novela, Corinthians, foi um dos principais assuntos da janela de transferências, acabou esse assunto por agora. O Corinthians sinalizou de forma oficial pelo presidente Augusto Melo que saiu, desistiu da negociação. O Flamengo chegou até a falar que nem teve uma negociação, de fato, com o Corinthians. Enfim, são versões distintas sobre essa situação. O fato é que o Gabigol completa 5 anos agora, acabou de completar, né, no último dia 11, no Flamengo, e está usando o tal do gelo no sangue também para tratar dessa possível renovação agora, Braço, com o Gabigol? Sim. Nessa questão toda do Gabigol aí, do suposto interesse do Corinthians nele e tal, quem acabou se dando bem nessa história foi o Gabigol, que terminou o ano um pouco em baixa e se valorizou bastante aí com toda essa situação. Foi o nome mais falado no noticiário, né? Exatamente. Mas o Flamengo, o que acontece? Tem 2 lados aí nessa história, né? Pelo lado do Gabigol, do staff do Gabigol, entende-se que já existe um acordo verbal por uma renovação. Algo que a diretoria do Flamengo não confirma. A única questão que a diretoria do Flamengo confirma é que, de fato, existiam conversas para uma renovação, mas ela nunca falou assim abertamente, sim, nós temos um acordo verbal de renovação com o Gabigol. Ele tem contrato até o final de 2024 e o Flamengo está bem seguro de como está controlando essa situação, mas ainda não tem nenhuma definição se... Quando lá atrás, ali na metade ali do segundo semestre, no início do segundo semestre do ano passado, houveram conversas aí de repente, uma ampla renovação ali de um contrato bem longo, mas essa questão ainda não caminhou, ou pelo menos como entende o Flamengo, muito embora o lado do Gabigol entenda que existe um acordo verbal. O que de fato acontece é que existem algumas pontas ainda para serem amarradas e, de fato, a questão do Gabigol não ter tido uma temporada boa, né, em comparação às outras foram excelentes, isso, de certa forma, deu uma freada ímpeto ali da diretoria, a questão da renovação, porque, inclusive, chegou-se a conversar sobre uma renovação de 5 anos, né, com o Gabigol. Então, Gabigol, se eu não me engano, está com 26, vamos ver aqui, 26, e aí você joga aí 27 anos. Chegou-se a conversar sobre uma renovação de 5 anos. Então, seriam assim, 10 anos no Flamengo se ele faz essa renovação. O Flamengo ele sabe do peso que o Gabigol tem na história do clube, já é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Isso tudo está sendo colocado, né, em consideração, mas o Flamengo, da mesma forma que para contratar está usando gelo no sangue, na questão da renovação do Gabigol, isso também está acontecendo. Porque eu acho que assim, o Gabigol também ele entende que essa temporada ele precisa dar uma resposta, e eu acho que isso até, inclusive, tem sido demonstrado já a vontade que ele está nessa pré-temporada, se apresentou bem fisicamente para a pré-temporada, inclusive chegou a antecipar, né, vamos dizer assim, um pouco a pré-temporada dele, e está com sangue nos olhos, né? Ele está com sangue nos olhos. E o Gabigol, quando fica assim, geralmente costuma responder em campo. Chegou a falar sobre isso, inclusive, na entrevista dele para o Podpah, né? Que ele faz aquele resumo de toda a temporada, de tudo que aconteceu. Falou que chegou a atuar lesionado, isso causou um desconforto até no bastidor do Flamengo. Abrindo aspas para o Marcos Braz, que não é parente do nosso Bruno Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, sobre a renovação do Gabi. Após o título de 2022, estávamos na construção do novo contrato. Foram negociações difíceis que se estenderam e estão até hoje. Não vou falar a situação que está em curso. Ele tem 1 ano de contrato. Estamos conversando. Não vou me estender em relação a isso. Tenho certeza absoluta que as coisas vão se resolver na hora que tiver de ser resolvido. Qualquer tipo de questionamento dos empresários em que está se demorando mais ou menos, a gente vai resolver com eles. Fecha aspas para o Brás. Lembrando que, como o contrato dele vai até o final do ano, chegando ao meio do ano sem uma renovação, né, acertada, ele já pode fazer um pré-contrato com outro clube, né? Eu acho que o Flamengo... Bom, a não ser que as coisas vão muito mal em campo, eu acho que o Flamengo não vai deixar chegar nessa situação. A não ser que o jogador também pense de uma outra forma, enfim. A questão é que não tem nada definido ainda em relação à renovação do Gabigol.
e o Flamengo, até o momento, se mostra paciente com a situação. Você, torcedor rubro-negro, é a favor da renovação do Gabigol? Manda aqui no nosso chat para eu saber também a sua opinião. Sim ou não? Só escrever um sim ou não que eu já vou saber que você está falando da renovação do Gabigol. O José Ferreira está por aqui falando que ele está dando uma cornetada no Gabigol. O Henrique também está cornetando. O pessoal não está muito contente. Ele teve a pior temporada dele no Flamengo. A pior temporada dele em números, em atuação, em desempenho. Foram 20 gols e 4 assistências, mas para além dos números, o desempenho dele foi ruim e ele terminou como reserva, né? Pois é. Então, essa é uma questão também, assim... Aí, olhando lá mais para o lado pessoal do Gabigol, ele termina na reserva. Ele sabe que ali, na preferência do Tite, pelo menos por enquanto, o Pedro está na frente, né? Isso ficou evidente na reta final aí do Brasileiro, quando o Tite chega, né? Que o Pedro teve uma minutagem muito maior do que o Gabigol. Aí cabe agora o Gabigol reconquistar esse espaço, né? Seja jogando no lugar do Pedro ou ao lado do Pedro, né? Como em muitos momentos, né? Isso aconteceu, no caso até o Gabigol se sacrificando um pouco, deixando de ser ali aquele 9, jogando mais pelas pontas, saindo mais para buscar jogo. É um cara, ele consegue fazer isso, né? Embora eu acho que ele prefira ser ali jogar de centroavante. E aí é também a questão do Tite, né? Saber como resolver. E cabe a ele, acho que ele deixa claro que ele está ciente de que ele precisa demonstrar e recuperar o espaço dele, né? Com fome ele está. Vamos ver em campo. Vamos ver o que a galera aqui, a maioria está achando que não, hein? O Camilo está dizendo que não renovaria, o Leonardo também não, a Kathleen disse que acha que ele precisa melhorar mais. O Anderson Silva, que eu acho que não é o lutador, mas se for, seja bem-vindo, está dizendo também que não. Já o Gabriel e o Cássio, sim, renovariam. Está dividido, mas a maioria mínima aqui, achando que não era o momento para renovar o contrato do Gabigol. Eu, fosse dirigente do Flamengo, renovaria o contrato. Agora, a ver as condições, as questões financeiras, porque acho que não faz sentido você abrir mão de um cara desse depois de tudo que ele já entregou, mesmo que tenha tido uma temporada ruim. A questão é que ele não está mais valorizado como ele estava antes. Aí é entender o tamanho do gasto que você vai ter com isso. Você renovaria, Brás? Bom, eu renovaria, mas não nos termos que, pelo menos no início, ele gostaria. 5 anos eu acho que chega a ser um exagero. Se ele, de repente, topar aí, considerando que já tem esse 1 ano, renovar ele por mais 2, eu acho que fica justo para ambas as partes. E aí você pode até colocar uma opção de renovação, dependendo de alguma coisa. Isso sem contar as questões financeiras aí de salário, porque o Gabigol já ganha muito alto, né, no Flamengo. Assim, por tudo que ele conquistou também, fez dentro de campo. Mas sem colocar essas questões de salário e tudo mais. Olhando para o lado de tempo de contrato, eu acho que 5 anos é um exagero. Eu acho que, por agora, seriam ali 2 anos ali. Ou seja, até o final de 2024, você vai jogar aí 25, até o final de 2026. Acho que ficaria bom para todo mundo. 25 anos eu também acho exagerado. Não é, ainda mais nesse momento. Mas renovaria por um período menor também, assim como o Brás. Estamos alinhados nessa. Antes da gente tratar da estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, que está chegando agora, já na reta final deste início de pré-temporada, impressionante, né? O calendário do futebol brasileiro. Pré-temporada é entre aspas. Registrar mais uma parcial da votação, com quase 600 votos, o Vinha está disparado como o nome mais importante de contratação que o torcedor rubro-negro acredita para esse momento. Depois vem o Léo Ortiz e o Luiz Henrique. Estamos caminhando mais próximos da nossa segunda meta de likes, hein? Contamos com vocês, 500 likes para vocês nos ajudarem a bater essa segunda meta. E se você ainda não está no grupo do Flamengo no WhatsApp, entre agora, o QR Code está acima do Bruno Brás, pega o seu celular, aponta para o QR Code, você entra no Flamengo Agora, aqui no WhatsApp do UOL Esporte, com todos os bastidores, muito conteúdo, notícias em primeira mão, opinião dos nossos colunistas, conteúdo multimídia com alerta para você ficar bem informado sobre tudo do universo rubro-negro. Antes da gente tratar da estreia do Flamengo, queria pedir para o nosso Maicon da produção para a gente mostrar imagens da Cristiane, atacante que foi anunciada pelo Flamengo com a pompa que merece, porque é jogadora de seleção brasileira, uma das maiores da história do nosso futebol, fez dupla enorme com a Marta, a rainha Marta. Está aí a imagem da Cristiane já vestindo rubro-negro, Gabigol e Cris, dupla forte, pesada. Os dois jogaram no Santos, né? O Gabigol
era 10 do Santos. A Cris também chegou a jogar na Sereias da Vila. Chegou não, foi campeoníssima pela Sereias da Vila. Estava numa última passagem agora e saiu do Santos. A Cris até chegou a falar nesse encontro que lembra do Gabi pequenininho, baixinho ainda, pequeno na época, que ele ainda era uma criança quando ele ia ver os jogos do Santos. O Gabigol, que a família dele morava até num bairro ali perto da Vila Belmiro, no Marapé, que é um bairro com bastante casas, inclusive. E agora os dois juntos no Flamengo, e ele até brincou, né, nas redes sociais. Pô, a Cris tá vindo para o Flamengo, papo reto, PPRT. Ela falou, o que é PPRT? Eu me solidarizei com a Cris, porque, não nessa, né, nessa eu já fui descobrir mais um tempo, mas teve uma época que eu comecei a reparar nas siglas que os jovens usam. SLC, cê é louco. PPRT, papo reto. E aí vai, por aí vai. Tem algumas que realmente eu também não conheço. Essa aí do PPRT eu já deduzi, mas tem uma pessoa me atualizar. Mas foi um grande anúncio, né, do Flamengo, o Brasil. Inclusive, teve imagens legais desse entrosamento da Cris com o elenco de futebol masculino, ela cumprimentando o Pedro, o Gerson, o De La Cruz. Se emocionou com o Tite, né? Queria até mostrar esse vídeo na sequência, se for possível, que foi bonito de ver essa emoção da Cris conversando com o Tite, pô, um técnico grande, né? Pesado, 2 Copas do Mundo, não é qualquer coisa, né, Brás? Pois é, esse movimento aí do Flamengo no mercado de futebol feminino com a Cris é uma sinalização de que o Flamengo quer subir de patamar a nível nacional do futebol feminino. E essa é a mensagem que o Flamengo passa, trazendo uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino. Então, o Flamengo quer um movimento que o Corinthians fez lá atrás no futebol feminino. O Flamengo quer atingir esse patamar de soberania no futebol feminino e trazendo uma jogadora desse quilate, o recado fica mais do que claro que o Flamengo vai chegar junto aí nas principais competições do futebol feminino, né?